No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da Dexco, a empresa negociada na B3 com o código DXCO3. Trata-se de uma empresa que tem uma área de atuação bastante interessante, voltado principalmente para papel, celulose e derivados de madeira. Também trabalha com a parte de revestimentos, principalmente porcelanatos e azulejos de maneira geral, e louças e metais, né? Então, atuando aí nesse ramo de finalização de reforma e construção de imóveis, né? A gente vai analisar os seus últimos resultados e verificar aí se o que motivou essa queda tão acentuada no valor da sua ação. Fique até o fim do vídeo, que certamente a gente trará informações bastante relevantes para a sua análise. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo brevemente a questão do controle acionário da empresa. A Itaúsa ela tem uma participação de mais de 40% nas ações da Dexco, então ela faz parte aí do portfólio da Itaúsa. Se você possui ações da Itaúsa, indiretamente você está recebendo dividendos da Dexco. E tem o bloco Seibel, que são o bloco aí da família, né, dos proprietários aí da empresa também. Trazendo então os dados financeiros, a gente traz aí um horizonte de 6 anos, desde 2017, a gente tem um crescimento significativo das receitas da empresa. O lucro cresceu, acompanhou de certa forma parte desse crescimento até 2021, e aí a gente percebe em 2022 uma queda no lucro, aí puxado principalmente pelo aumento dos custos da empresa. Comparando agora nos resultados trimestrais, a gente observa que o primeiro trimestre de 23 apresentou uma queda de receitas em relação a 22, ficando num patamar aí ligeiramente abaixo do que foi registrado em 2021. Felizmente, né, para o acionista, essa queda não foi tão forte assim no lucro. Então a gente percebe aí uma queda em menor grau no lucro da empresa. Olhando o resultado do primeiro trimestre, a gente tem uma participação aí de mais de 50% na área de madeira, 43% na área de celulose solúvel, e a gente percebe que as demais áreas, metais e louças e revestimentos, apresentaram aí um resultado bastante baixo para a Dexco. Olhando o histórico de dividendos, a gente percebe aí que de 2018 até 2022 a gente teve uns resultados bastante positivos com a empresa, que fizeram até ela chegar em patamares de dividend yield bastante elevados, né? Então a gente observa esse comportamento, especialmente 2021 foi um ano bastante positivo para o acionista de Dexco. Neste gráfico temos a evolução da dívida da empresa, tanto dívida bruta quanto dívida líquida. A gente percebe, ainda está num patamar relativamente tranquilo de dívida, mas a gente percebe já um movimento de crescimento de dívida da empresa. O valor patrimonial tem apresentado crescimento nos últimos anos, o que é positivo para o acionista também. Abrindo os gráficos de fluxo de caixa dos últimos anos, a gente percebe que, especialmente em 2022, em que a empresa teve um resultado operacional bastante bom, depois de 21, né, ele já apresentou uma queda, mas ainda assim é um resultado positivo. A gente teve ali as atividades de investimentos demandando bastante recursos, ou seja, ao longo de todo esse tempo, especialmente 2021, 2022, a empresa apresentou um incremento ali no seu investimento. E de certa forma foi compensado buscando aí fontes de financiamento. Por esse motivo a gente teve a crescida ali da sua dívida. Neste gráfico temos a evolução da relação PL da empresa.
Então a gente observa que historicamente a queda de valor da ação está fazendo com que essa relação chegue num valor que historicamente é um pouco mais baixo, né? Abaixo da média histórica. E agora vamos comparar a Dexco com outras empresas dentro do mercado nacional. A Eucatex, que é uma concorrente direta, e pegando algumas empresas dessa área, aí, Fortune Brands, West Fraser, UFP Industries e Trex Company. Então são algumas empresas, né, da Bolsa Americana que, se você está avaliando entrar, né, investir nesse mercado, podem ser algumas opções também. Em termos de dividend yield, proporcionalmente as ações brasileiras pagam um dividend yield um pouco mais alto. A Dexco fica em segundo, perde para a Eucatex. Lembrando que o dividend yield é em reais, né? As ações americanas, esse dividendo é em dólar, né? A relação PL de 9,7, então fica pior que a Eucatex, que é concorrente direto. Também no PIBIT, IPSR e PVP são os indicadores aí de preço da ação. Ela perde em todos esses indicadores para a Eucatex. Em termos de margem, apesar da margem EBIT ser maior, a margem líquida da Dexco foi ligeiramente menor. E é o segundo pior resultado do grupo, aí, de maneira geral. O seu ROI acaba sendo o pior do grupo. Então, em termos de indicadores de preço, podemos dizer aí que são medianos, né? Perde para a Eucatex, que é o concorrente direto, e fica aí no meio do termo em relação aos concorrentes estrangeiros. E em termos de margem, o resultado da Dexco não é muito positivo. Neste gráfico temos a evolução da cotação da ação da Dexco, então a gente percebe que ela teve um momento de alta, né? Chegando aí perto dos R$ 20, e agora ela adotou aí uma tendência de queda nos últimos 2, 3 anos e tem se mantido aí, tem até dado um repique, vamos dizer assim, né, recuperando um pouco do valor agora, mas historicamente um valor mais baixo. E comparando com o valor intrínseco da ação, a gente percebe que nesse momento a cotação dela está bem mais abaixo do valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham. Agora, trazendo a projeção dos analistas, a gente tem o preço dela aí próximo a R$ 8 e, em média, aí, algo próximo a R$ 10 na projeção dos analistas. Mas a grande parte aí tem uma perspectiva positiva para a ação, tanto que mais de 60% deles estão com recomendação de compra para a ação da Dexco nesse momento. Vamos agora trazer algumas informações adicionais que a empresa divulgou no seu último balanço. Primeiro detalhe, trazendo a informação de fluxo de caixa, ela trouxe aí um aumento nos níveis de estoque, levando a uma piora do ciclo de caixa. Também, como vimos, a dívida bruta aumentou, né? E a alta taxa de juros, nesse momento, tem pressionado também os resultados financeiros da empresa. E ela traz um resumo de alguns projetos, né, que ela está aí trazendo investimentos, né, em relação ao primeiro trimestre de 22 não é tão alto, mas ainda assim dá para perceber que a empresa segue aí numa rota de investimento bastante significativa. Vamos fazer agora um resumo dos principais dados operacionais, né, em relação a cada uma das áreas da empresa. Na área de painéis de madeira, a gente teve uma queda de 41% no volume de exportação. Isso daí representou aí uma queda de 10% no total de painéis, em termos de volume negociado. MDF, mercado interno, caiu 6% e MDP, mercado interno, caiu 7%. Então, tivemos aí nessa área a redução aí do seu volume total negociado pela empresa. Na área de celulose solúvel, né, a gente teve aí uma breve parada de manutenção em uma das plantas, né, e a planta já segue em capacidade total de produção. A gente observa aí também uma queda do EBITDA, que a gente percebe aí dentro dessa área, né, mas
a receita líquida acabou subindo ligeiramente e tivemos aí praticamente uma estabilidade do lucro líquido. Trazendo agora para a área de metais e louças, a gente percebe que no primeiro trimestre, para materiais acabados, teve uma queda de 10% no faturamento e para materiais básicos, uma queda de 5% do faturamento. E a gente percebe que isso está em linha com a indústria de material de construção, de maneira geral, né? Ela caiu 7%. Então, o setor como um todo está passando por esse momento de dificuldade, que se reflete também na área de revestimentos, uma queda de 18% em termos de volumes vendidos. A empresa trouxe também alguns detalhes sobre o cenário macro, coisas que já eram previstas, né? E o começo de 23, né, teve um maior nível de incerteza, né, que também ajudou a pressionar a empresa. A Dexco, nesse primeiro trimestre, também anunciou o cancelamento de 57% das ações em tesouraria. Isso, de certa forma, né, é positivo para o acionista, que uma vez canceladas as ações, né, cada acionista que tem ação em negociação, das ações negociadas em bolsa, ele passa a ter uma percentual ligeiramente maior da empresa agora. E a empresa está buscando aí melhoras, né, também melhoras da sua estrutura de custo e buscando aí melhorar as suas operações de maneira geral. Por conta até dessa análise de otimização dos ativos, né, tivemos uma notícia recente de encerramento das operações de uma unidade de louças em Queimados, no estado do Rio de Janeiro. A outra notícia recente publicada pela empresa, essa positiva, né, a gente tem aí a Moody's atribuindo o rating AAA com perspectiva estável para a Dexco. Uma notícia trazida pelo Exame também, com os estudos que foram feitos por uma pesquisa da Dexco a respeito lá dos consumidores especialistas, buscando as tendências para o mercado em que ela atua. E no valor econômico, uma notícia trazendo aí uma busca de uma fonte de substituição do gás, que apresentou aí um crescimento absurdo de valor, principalmente durante no início ali da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e a indústria está buscando fontes alternativas aí para compensar esse gás que é mais caro. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos das ações da Dexco nesse momento. A empresa apresentou um resultado excelente em 2021 e é um resultado que também premiou o acionista da empresa, né? A perspectiva positiva para os analistas da ação e a empresa buscando otimizar sua estrutura de custo. Do lado negativo, mesmo com o aumento da receita depois de 2022, houve queda do lucro, em parte por uma estrutura de capital, né, aumento da dívida, e a dívida está pesando financeiramente mais para a empresa, né, e também aumento de custo generalizado de insumos, né, que a gente observou aí, principalmente aí depois no início do conflito Rússia e Ucrânia. A área de metais e cerâmicas tem uma queda significativa de resultados, então é uma área que precisaria recuperar um pouco aí para trazer mais resultados para a empresa. Houve aumento da dívida da empresa e as relações de preços são intermediárias e margens mais baixas do que outras empresas semelhantes. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.